Com o anúncio de uma PEC da transição que libera recursos fora do teto de gastos para viabilizar um Bolsa Família permanente de R$ 600 ou um Auxílio Brasil, o novo governo federal recebeu recados tanto do mercado financeiro como de políticos de centro sobre a expectativa de escolha do futuro ministro da Fazenda. O risco de um novo governo prever um gasto fora do teto de gastos de até 100 bilhões de reais gerou receio até mesmo entre os simpatizantes aí da nova gestão. A informação é do nosso analista Gustavo Uribe e a pergunta é a seguinte: o governo Lula deve alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Esse é o tema do debate que começa agora aqui na CNN Brasil e para isso a gente convidou os deputados federais Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, e Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Vai ser um debate gaudério, porque eu também sou gaúcha. Boa tarde, deputados. E antes de mais nada, temos então as nossas regras. Temos por premissa, então, o equilíbrio de fala dos nossos convidados. Então, cada um dos dois vai ter 2 minutos para a resposta. E para que eu não seja indelicada, eu não quero ser indelicada com vocês, nós temos uma sinalização que é a seguinte: quando o tempo estiver acabando, a minha imagem aparece na tela. Combinado? Começa a primeira pergunta, então, com o deputado Marcel Van Hatten. O governo Lula deve alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por quê? Olá, Muriel. Boa tarde. Boa tarde, deputado Paulo Pimenta, colega parlamentar reeleito também. Bom, primeiramente, fora Lula, né? É uma tristeza a gente ver voltar à presidência do país um ex-presidiário condenado em várias instâncias, cujos processos foram anulados de uma forma inconstitucional pelo STF. E o que a gente vê mais uma vez é o PT agora com essa perspectiva da volta ao poder, essa posse ocorrendo há poucos meses, né, para poder cumprir as promessas irresponsáveis feitas durante a campanha, já propondo uma emenda à Constituição novamente para furar o teto, ou seja, mais uma vez, indo contra aquilo que diz a Constituição quando estabelece regras, né, para gastos de acordo com aquilo que se arrecada. Muito ruim nós vermos isso logo após esse período eleitoral, porque era algo que já, enfim, muitos diziam que poderiam acontecer, mas ver se confirmando agora é algo que nos deixa ainda mais preocupados e certamente farei grande oposição a isso. De outro lado, nós tivemos vários parlamentares que votaram favoravelmente esse furo no teto durante o governo de Bolsonaro também, inclusive da base do governo, que furou o teto 2 vezes com a PEC dos precatórios e a PEC kamikaze. Nós, do Novo, fomos os únicos parlamentares coerentes do início ao fim. Nós votamos contra as duas PECs, os 2 furos no teto, e mais uma vez agora esperando, né, que aqueles que votaram antes pelo furo no teto, agora voltem atrás naquela opinião, e a gente já tem visto a opinião pública muito fortemente organizada para evitar a aprovação dessa PEC, para que não haja os 308 votos necessários na Câmara, nem a maioria qualificada no Senado para aprovar a PEC do fura-teto. Obrigado. Eu repito a pergunta agora para o deputado Paulo Pimenta. O governo Lula deve alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por quê? Deputado Van Hatten, pessoal que está nos acompanhando aqui na CNN, em primeiro lugar, a população escolheu o presidente Lula e o seu programa de governo de forma soberana e legítima, né? E nós não escondemos de ninguém o nosso compromisso, em primeiro lugar, de devolver a dignidade, a soberania, o orgulho ao povo brasileiro. O orçamento apresentado pelo Bolsonaro é um orçamento muito ruim. Ele por si só é insuficiente. Não tem dinheiro para a farmácia popular, não tem dinheiro para a saúde indígena, não tem dinheiro para as universidades. Tirou 3,5 bilhões. Não tem praticamente nenhum centavo para merenda escolar, não tem dinheiro para transporte escolar. 465 mil não dá para comprar uma van. E nós apresentamos um compromisso à população brasileira de voltar um Bolsa Família de R$ 600, mais R$ 150 para cada criança até 6 anos. Vamos recuperar o valor real do salário mínimo dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos aposentados e das aposentadas. E para isso é preciso que o orçamento esteja adequado à proposta vencedora da eleição. Vamos apresentar uma PEC, vamos discutir com todos os setores da sociedade. Nós precisamos também retomar uma capacidade de investimento nesse país. Esse é um país que não investe mais nenhum centavo em habitação popular. Nós vamos voltar ao Minha Casa Minha Vida já em janeiro.
Os recursos destinados para a infraestrutura são absolutamente insuficientes. O DENIT já chegou a ter 20 bilhões de orçamento para manutenção, conserva, novos investimentos. Hoje tem 6 bilhões em valores nominais. Isso é 20% do que já foi. E, portanto, nós vamos fazer o Brasil voltar a crescer. Para isso tem que botar recurso público e cuidado social. E nós vamos aprovar deputado. Essa PEC, dialogando com todo mundo. Começa então agora a segunda rodada de perguntas com Paulo Pimenta. Para isso, vou citar aqui um trechinho do discurso de Lula depois da vitória nas urnas. O presidente eleito disse o seguinte, abre aspas, a roda da economia vai voltar a girar com os pobres fazendo parte do orçamento, com apoio aos pequenos e médios produtores rurais, responsáveis por 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas, fecha aspas. Na prática, deputado, como que isso deve acontecer? Olha só, merenda escolar, por exemplo, né? Foi um dos programas mais importantes que nós realizamos nesse país para viabilizar a produção da agricultura familiar. Hoje a legislação permite que até 30% das compras públicas de alimento sejam feitas da agricultura familiar. É por isso que nós tínhamos o programa Mais Alimentos, que permitia a compra de tratores, equipamentos, implementos, caminhões com 2 anos de carência, 10 anos para pagar, com juro de 2,7% ao ano. Hoje o juro está 18% para o pequeno, para o médio, que quiser investir, e esse dinheiro não está disponível. Nós vamos ter um programa ofensivo de apoio à renegociação das dívidas. Nós temos 60% da população brasileira endividada, que precisa ter acesso ao crédito. Vamos criar mecanismos que facilitem essa renegociação. Isso são compromissos de campanha que nós vamos desenvolver e assumir. Nós vamos discutir a questão do imposto de renda, para que todas as pessoas que ganham até R$5.000 tenham a isenção do imposto de renda. Dessa forma, nós vamos garantir mais dinheiro na mão dos trabalhadores, das trabalhadoras, que usando esse dinheiro para a sua subsistência, movimentam uma economia, geram emprego, ativam a indústria e fazem com que o país possa enfrentar essa realidade que nós vamos assumir, crescendo, gerando emprego, criando oportunidades, porque é para isso que o presidente Lula foi eleito. Nós vamos investir muito em infraestrutura, vamos retomar as obras paradas. Só no Ministério da Educação existem milhares de obras paralisadas, estradas paralisadas, creches paralisadas. Vamos retomar com muita força também o programa de habitação popular. Já em janeiro vai existir o Minha Casa Minha Vida. Certo, e a construção civil gera emprego de forma imediata e nós vamos investir muito na construção civil e na infraestrutura. Agora a pergunta para o Marcel Van Hatten. Deputado, eu vou repetir e vou citar esse mesmo trecho que eu citei há pouco, o trecho do discurso de Lula depois da vitória nas urnas. O presidente eleito disse, então, o seguinte, abre aspas, a roda da economia vai voltar a girar com os pobres fazendo parte do orçamento, com apoio aos pequenos e médios produtores rurais, responsáveis por 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas, fecha aspas, foi o que disse Lula. Na prática, como que isso deve acontecer? Bom, Muriel, mais uma vez a gente vê o discurso que é muito fácil, demagógico e falacioso, né, do ex-presidiário Lula, quando ele fala em volta da roda da economia a girar, né, porque ela já está girando no país. Nós temos um dos menores índices de inflação do mundo, um índice de desemprego muito mais baixo do que o PT legou para o país depois do governo de Dilma. Parece que não passou aquele furacão do PT com Lula e Dilma empichada, inclusive, por causa das pedaladas fiscais que resultaram num crime de responsabilidade na época do seu governo. Então, o que nós estamos vendo agora é a repetição das mesmas falácias, das mesmas mentiras que foram contadas lá atrás, com o agravante de que, infelizmente, nós temos, né, um presidente agora eleito, né, como disse o deputado Paulo Pimenta, no Brasil, por maioria estreita, verdade, de votos da população, mas que teve anular seu processo, né, também para, aliás, primeiro para soltá-lo, depois para anular seu processo, depois para declarar parcial o juiz Sérgio Moro, que teve decisões confirmadas em outras instâncias. Isso tudo tem de nos preocupar no Brasil, porque isso afugenta investimento. Essa história, né, de utilizar os pobres no seu discurso
ela é muito feia, sabe? Ela não cabe mais no Brasil do século XXI, o abuso da pobreza que é feito pelos partidos de esquerda marxista, que acreditam no Estado, acreditam nessa entidade etérea, não acreditam no cidadão. Não acredito em quem está lá produzindo na ponta. E a maioria das pessoas estão produzindo na ponta, os trabalhadores viram que o Brasil já estava, depois de uma pandemia, num momento de guerra internacional, recuperando a sua condição econômica. Eu espero que nós não percamos tudo o que foi conquistado nos últimos tempos, inclusive de obras em andamento. A transposição do Rio-São Francisco foi parada no governo do PT, hoje está em andamento. Certo. Então a gente precisa ser oposição a esse projeto. Eu faço agora a pergunta para o deputado Marcel Van Hatten, a terceira pergunta. O senador e relator-geral do orçamento de 2023, Marcelo Castro, ele disse o seguinte à CNN sobre o valor de R$600 mensais para beneficiários do Bolsa Família ou Auxílio Brasil. Ele disse o seguinte, abre aspas, é uma coisa pacificada que nós vamos ter que atender agora neste orçamento, fecha aspas. Como que isso deve impactar no orçamento a partir do ano que vem? Deputado Marcel Van Hatten, pode falar. Desculpa, deu uma travada pequena aqui, me perdoa. Ele pode dizer o que ele quiser, respeito muito o senador Marcelo Castro, assim como respeito todos os membros da Comissão Mista de Orçamento, deputados e senadores. Agora, isso é a opinião dele, né? Ela precisa passar essa discussão pela comissão, precisa passar pelo plenário, tanto da Câmara como do Senado. Não é tão fácil assim definir que uma coisa vai estar no orçamento e anunciar para todo mundo que vai ser aprovado, né, que já está pacificado. Pelo contrário, tem um longo caminho pela frente. Uma proposta de emenda à Constituição necessita de 3/5 dos votos, tanto na Câmara como do Senado da República. Ela vai precisar de uma ampla discussão e certamente vai encontrar muita oposição. Eu já tenho visto muitas pessoas pedindo, exigindo que a gente vote contra essa PEC, que é de uma irresponsabilidade fiscal e de uma irresponsabilidade com os mais pobres. Hoje, no Brasil, Muriel, quem mais paga imposto no Brasil são os mais pobres. É uma ficção isso que o PT vende, que a esquerda vende, de que colocando esse valor no orçamento, os pobres vão ser beneficiados. Não. Quem são beneficiados, infelizmente, em geral, são justamente os políticos demagogos que vivem da exploração do mais pobre para obter votos e apoio político. O mais pobre, no fim das contas, acaba realmente pagando o preço dessas políticas públicas e dessa irresponsabilidade orçamentária. Estamos falando de 200 bilhões de reais de furo no teto do orçamento. Isso é inadmissível. Depois de um ano em que começamos a ver uma recuperação econômica, começamos a ver a queda do desemprego, começamos a ver os pobres tendo mais condições no Brasil. E agora o presidente eleito, né, vem, por meio da sua equipe de transição, propor uma PEC que vai prejudicar justamente os mais pobres, vai deixar quem é mais pobre no Brasil mais pobre e miserável ainda. Porque, repito, quem mais paga imposto nesse país em proporção àquilo que ganha é o pobre no Brasil. E isso parece passar, né, a revelia de toda a discussão política. Nós vamos manter essa discussão acesa em Brasília. E o deputado agora, Paulo Pimenta, vai responder. Eu vou repetir novamente essa pergunta ao senador e relator-geral do orçamento de 2023, Marcelo Castro. Ele disse o seguinte à CNN Brasil sobre o valor de R$600 mensais para beneficiários do Bolsa Família. Abre aspas. É uma coisa pacificada que nós vamos ter que atender agora neste orçamento, fecha aspas. Como que isso deve impactar no orçamento a partir de 2023, deputado? Esse discurso agressivo, ofensivo e desrespeitoso do deputado Van Hatten com relação ao presidente Lula e a Dilma é a expressão dessa política de ódio, de intolerância que foi derrotada nessa eleição. Esse desprezo que ele demonstra pelos pobres, pelos mais humildes, é característico do seu partido, da sua conduta e da sua trajetória. O que me apavora é um rapaz jovem, com pinta de liberal, sujar sua trajetória para apoiar um miliciano corrupto e bandido que nem Jair Bolsonaro. Sinceramente, eu achei que o novo, de fato, era novo, mas é novo só no discurso, porque na prática vocês revelaram ser mais fisiológico do que qualquer um desses partidos tradicionais que vocês procuraram substituir. Abraçado com o Temer no golpe e hoje abraçado com o Bolsonaro e essa quadrilha de milicianos que faz parte do governo dele. Nós vamos aprovar a PEC por ampla maioria, com diálogo com todos os setores. E vocês serão mais uma vez isolados, porque essa visão de vocês, de desprezo pelo Estado poder ter políticas públicas, que ajude aos pobres, sim,
Nós somos um país que, historicamente, relegou uma ampla parcela da sociedade a uma situação praticamente de inexistência. Nós abrimos as portas das universidades públicas para os pobres contra a posição de vocês. Nós abrimos a oportunidade das pessoas, os negros, os índios, os mais humildes, terem cidadania contra o que historicamente vocês representam e vocês defendem. E agora o Lula ganhou exatamente porque o povo quer voltar a ser feliz, quer voltar à dignidade, quer ter oportunidade. Nós vamos botar os pobres no orçamento. Nós não defendemos o Estado só para proteger o interesse dos ricos, dos poderosos. Essa é a nossa diferença. E é por isso que o Lula ganhou a eleição. Ok, nós conversamos aqui com os deputados federais Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, e Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Deputados, obrigada pela participação e uma boa tarde.